e essa revelação dentro do livro de Colossenses. Não vou continuar nesses 4. A gente fica mais dentro dos 3 capítulos. O capítulo 4 eu nem vi muita menção dele, não. Mas hoje o tema específico dentro disso vai ser: não é necessário adicionar nada a Jesus. Então, nós vamos aprender um pouquinho de como nós fomos enganados e como nós temos essa prática, assim, sem a gente perceber. Dentro desse conhecimento que a gente vai passar a observar. Assim como a gente conheceu a Nova Aliança, que a gente foi vendo como que a gente era religioso. E esse estudo vem mostrar para a gente como que a gente acrescenta algo a Jesus. Jesus mais alguma coisa, a gente está sempre acrescentando. E muitas das vezes nós mesmos. Nós buscamos pelo nosso próprio esforço, conhecimento, sabedoria humana, mas não da essência, da suficiência de Cristo. Então, nós vamos ver um pouquinho disso hoje, dentro do livro de Colossenses. Jesus é mais do que suficiente na nossa caminhada diária. Então, ele vai estar colocando aqui que essa caminhada diária nossa, nós temos que buscar essa presença de Jesus em todas as coisas. Não só na hora que a gente fica com situações difíceis, mas em tudo. Teve uma vez que eu estava conversando com alguém e essa pessoa falou assim: mas Jesus tem coisas mais sérias para fazer. Tem pessoas com mais problema para cuidar do que coisas mínimas, mas não. Né? Como nós temos aprendido, e a Denise está sempre colocando aí: vamos arrumar a casa, vamos pedir o favor do Senhor para nos arrumar a casa aqui, com agilidade, rapidez, assim, coisas pequenas que muitas das vezes a gente fica, eu vejo por mim, tá? Já aconteceu de eu arrumar o armário e sabe que não estou satisfeita com a arrumação, mas é aquilo que deu. E como eu tenho essa liberdade, se vem alguém aqui em casa, eu libero assim para fazer as coisas também, e a pessoa, eu não sei onde guarda, eu vou guardar do meu jeito. E aí depois eu falei, gente, esse jeito dessa fulana tá bem melhor do que o meu, e eu acabo adquirindo o jeito dela. Porque às vezes a gente fica limitado. Então, sim, são várias situações no nosso dia a dia, né? Em tudo, né? Eu coloquei aqui como cozinha, que a gente, dona de casa, que eu acho que o tempo maior é na cozinha. Mas é em todas as coisas. O ponto de vista com o Espírito Santo é totalmente diferente. Então, ele mostra essa essência para a gente. E aí a gente vai estar lendo aqui Colossenses 2, versos 6 e 7. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, eu ia estar trazendo para a gente aqui essa essência, como que nós, a gente usa muito essa palavra, aceitei Jesus, né? Mas a gente viu essa diferença no estudo anterior. Como que foi para nós nascermos de novo em Cristo? Pela fé. Simplesmente pela fé. Nós não tivemos que fazer esforço nenhum, nada, só aceitar esse presente maravilhoso que o Senhor já tinha feito por nós. E aí ele vem trazer esse entendimento que nós aceitamos pela fé a salvação, mas não aceitamos a provisão, não aceitamos a cura, não aceitamos esse guiado diariamente. E é a mesma fé. E aí eu trago para vocês, né, que eu estou sempre trazendo para mim, Espírito Santo. Jesus disse que enviaria você para nos ensinar todas as coisas. Então, me ensina sobre isso. Como andar nessa plenitude, nessa simplicidade, nessa leveza que o próprio Jesus falou. Que o fardo dele é leve e suave.
E muitas das coisas a gente traz esse turbilhão de coisas e de maneira simples. E como vocês sabem, né, eu vou ser vovó e tem uma outra amiga minha também que tá ganhando agora até dia 20, o neném. E aí ela veio me perguntar algumas coisas, como foi? E eu digo assim, foi simples, mas eu não sei te explicar como. Foi tão leve ser a maternidade para mim, todo o processo ali, mas eu não tenho uma explicação. E hoje tem assim um monte de estudo que acaba gerando dúvida. Um fala uma coisa, o outro fala, não, assim não é o correto, é assim, e acaba trazendo confusão. E aí eu até falei para ela, você tem um professor, o Espírito Santo. Se rende a ele, que ele vai te ensinar todas as coisas, na simplicidade. Porque foi assim comigo. Eu não tive mãe, eu não tive nenhuma mulher mais madura me auxiliando. Foi o Espírito Santo, de como cuidar, como amamentar, e assim. E hoje eu estava lembrando disso, ele me trouxe um privilégio tão grande que eu fui instruída diretamente por ele, porque eu não tive conhecimento nenhum na minha época, não tinha essa liberdade que a gente tem de estudo hoje, nem saber que livro que ler. Foi instintivo ali, foi ensinando ali cuidado e foi assim, e é o que eu passo. Lógico que tem alguns conhecimentos básicos, mas é o Espírito Santo que vai dar segurança e ensinamento para a gente todas as coisas. Então, trazendo para a nossa vida completa em todas as áreas. É esse professor maravilhoso que é o Espírito Santo. E aí ele pergunta: como você recebeu Jesus Cristo? Então, essa pergunta para nós, para nos confrontar: como que eu recebi? Pela fé. Como explica para mim? Não tem explicação. Não é assim? Não, eu não consigo te explicar. Foi pela fé. Aconteceu. Então, é mais ou menos isso. Esse ensinar do Espírito Santo. Não sei como. Aconteceu. Só se rende, só se entrega a ele. E aí, então, quando a gente coloca essa sensibilidade, essa disponibilidade do Espírito Santo, ele vai nos ensinar. Como até a Denise colocou semana passada, que ela desenvolve aí os artesanatos. E aí, como que foi? Não sei, pergunta o Espírito Santo. É exatamente isso. E é maravilhoso quando a gente consegue deixar o Espírito Santo nos guiar em todas as coisas. E aí, então, ele vai estar reforçando aqui que a nossa confiança tem que ser total em Jesus. E eu trago mais fortalecendo o Espírito Santo, porque ele que habita em nós, é ele que Jesus disse que enviaria para nos guiar e ensinar todas as coisas. Então, ele está colocando aqui como que é triste a gente ouvir os cristãos, nós vimos semana passada, que muitos têm dúvidas da salvação, mas muitos acreditam, não, eu sou salvo porque eu aceitei Jesus, fui batizado e tal, mas não acreditam na plenitude de Cristo. E assim, pelo que eu tenho visto, acho que 99% das pessoas. Qualquer um que você perguntar, eu tenho fé, eu acredito, mas aí quando você fala sobre cura, sobre certos assuntos, elas não têm acesso à cura, à provisão, não têm acesso à paz, à tranquilidade, mas como que fé é essa? Não tem fé. E quando a gente fala não tem fé, as pessoas ficam bravas. Que absurdo é falar que não tem fé. Eu tenho fé assim, mas não tem. Eu falo por mim, pelo que eu já vivi, porque um dos versículos me confrontou lá em Lucas, que vai falar que Jesus falando para o pai do menino que ficava possesso. Se creres, tudo é possível. Tudo.
Então, esse versículo me confrontou muito, mas como assim? Como eu tenho orado e não tenho recebido as coisas? E aqui está falando que tudo, então eu não creio. Então, esse confronto vem para a gente pessoalmente, eu com o Espírito Santo e cada um de nós com o Espírito Santo, para nos confrontar, mas não para nos humilhar, mas para a gente abrir nossos olhos, ouvidos espirituais e ver que essa plenitude já nos foi dada. É para nós acessarmos. E aí ele vem com mais uma pergunta. Como seria sua vida se você realmente acreditasse na suficiência de Jesus em todas as áreas? Seria maravilhoso, né? E aí ele coloca: se você precisasse de sabedoria, ele seria suficiente. Se precisasse de força, ele seria suficiente. De paciência, ele seria suficiente. De cura, ele seria o remédio diante de toda situação. Então, a nossa oração tem que mudar. A gente já mudou bastante, eu creio que vocês, né? Eu aqui, eu vejo que as minhas orações têm mudado bastante dessa mudança da velha para a nova aliança, mas ainda há esse resquício na gente ainda, né? Então, a gente tem que declarar: Jesus, obrigado pelo corpo perfeito. Obrigado pela a provisão. Já agradecer, porque você já falou que já nos deu, e acessar essa provisão, essa cura, essa paz. E aí, na palavra que ele está falando, enraizado, significa estar firmemente estabelecido, ou estar fixado nele. Então, esse versículo de Colossenses é bem forte. Ele fala que nós estamos enraizados, edificados. Então, ele vai trazer dois exemplos aqui para a gente. O que é uma árvore enraizada? Ela está fortalecida ali, estabelecida. E é o outro termo que ele vai usar aqui, edificados, que é maravilhoso também esse fundamento, né? Que a gente vai ver uma construção de uma casa. Primeiro se cava para baixo, né? Faz aquelas valas para fazer o alicerce, para depois levantar as paredes. E essa outra palavra que fala, nós estamos alicerçados. Eu não lembro qual o endereço do versículo, mas fala que Jesus é o fundamento, a pedra de esquina. É ele que nos sustenta. E Pedro vai falar que nós somos a casa espiritual, né? Os tijolos que foram colocados ali. Esse edifício edificado em Cristo. Então, nós somos edificados nele. E nós temos que buscar esse entendimento, essa revelação, não só na teoria. Eu creio que na teoria a gente sabe bastante. Eu lembro desse versículo lá quando eu me converti, que foi uma das revelações para tirar uma das barreiras que eu tinha do catolicismo para o evangelho. Foi porque é muito forte essa pregação no catolicismo, que Pedro é a pedra, que Pedro é o fundamento. É muito forte. E foi exatamente onde o Espírito Santo trouxe para mim. Ele é a pedra, sim. Mas ele foi a primeira pedra edificada, que é o primeiro que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. É o primeiro que nasceu de novo. Então, essa revelação assim, foi maravilhosa, quando o Espírito Santo me trouxe e derrubou aquele templo, né, que eu tinha na cabeça, que era o catolicismo. E aí, então, ele traz outro versículo aqui, só que esse aqui está em Coríntios, né? Colossenses. 1 Coríntios 3, verso 10 e 11. De acordo com a graça de Deus que me foi dada como sábio, mestre, construtor, eu coloquei o alicerce e outro edifica sobre ele. Mas cada um veja como constrói sobre ela, pois ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi lançado, que é Jesus Cristo.
Então, ele está confirmando que esse alicerce, que é o próprio Cristo. Então, qualquer coisa que nós viemos colocar para acrescentar, tudo não vai ter fundamento, exceto Jesus. Essa é a nossa base, esse é o nosso alicerce, esse é o nosso fundamento. Se construímos a nossa vida por cima de doutrinas, costumes de homens, vai chegar um dia que ela vai desmoronar. Como nós vimos semana passada, o tanto de castelo que está sendo desmoronado por aí. São muitos. E é muito triste porque, como eu coloquei para vocês e vou reforçar aqui, muitas pessoas estão decepcionadas com os templos, vamos colocar assim, e estão levando isso para Deus. A decepção delas está sendo com Deus. E é muito difícil a gente acessar uma pessoa dessa. Recentemente eu tentei conversar com uma pessoa e ela é de uma denominação tão pesada que ela está abandonando a família para servir o templo. E ela falou: eu não posso te ouvir, porque eu falei de livros, falei de curso, falei de terapia, falei de um monte de coisa. Ela falou: eu não posso ler livro nenhum que não seja de pastores dentro da denominação. Eu não posso ler a Bíblia, que não é o ungidão que traduziu. Eu não posso ouvir ninguém que não seja. Eu fiquei chocada. Falei: meu Deus, como assim? E ela tá deixando a família, o marido a ponto de sair de casa, abandonando os filhos para ser obreiro, achando que está fazendo o propósito de Deus. Então, assim, são muitas pessoas que estão nesse condicionamento, muitas das vezes por medo, porque há um refrão, e esse refrão eu já ouvi demais, que fala: ai daquele que se levantar contra o ungido. Isso é muito falado nas denominações, e isso traz um peso muito grande sobre as pessoas que é membro. Eu tinha esse peso, porque eu não podia falar um A, é um ungido. E hoje, no entendimento da nova aliança, que liberdade, eu sou ungida. Todos nós que nascemos em Cristo somos ungidos do Senhor. Somos casa espiritual de Jesus. Todos nós temos esse livre acesso, todos nós temos essa autoridade de exercer sobre as coisas espirituais. Nós vamos ver mais aqui para frente sobre isso. Então, quando a gente entende sobre isso, e é libertador, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para as pessoas. Para que, se ela esteja, só um parênteses aqui, se a pessoa está numa denominação, ela tem que respeitar, ela tem que submeter aqueles padrões ali, tá? Eu coloco um exemplo. Imagine que eu vou morar num condomínio. Um condomínio, além, vamos imaginar que o apartamento é meu, mas eu estou morando lá, eu sou obrigada a pagar o condomínio para manter o pátio, o zelador ali. É obrigatório. Se eu não pago o condomínio, eu estou indo contra as regras daquele condomínio. Então, o sistema religioso é como se fosse esse condomínio. Tem regras. Uma das regras é o dízimo. Então, se a pessoa não está ali pagando, não está obedecendo às regras, aí sim ela tem desobediência. Agora, se ela entendeu que isso é a prática de homens, e aí ela tem que buscar a direção do Espírito Santo. Se ela vai sair dali ou vai permanecer ali. Mas se ela está debaixo dessa autoridade ali, ela tem que cumprir as regras ali sim, tá? Então não é simplesmente, agora eu não vou dizimar, não vou respeitar. Não. Se ela submeteu aquilo ali, se eu entrei naquele condomínio, eu tenho que seguir as regras, sim. Aí, continuando aqui. Nada deve ser adicionado a Jesus. E aí ele vai estar trazendo aqui uma tradução que até a Denise postou lá no grupo pra gente, que é da PES, que é Colossenses 2, 8 a 10. Cuidado para que ninguém o distraia ou intimide na tentativa de afastá-lo da plenitude de Cristo, fingindo ser cheio de sabedoria
quando, na verdade, está cheia de argumentos intermináveis da lógica humana, pois eles agem com julgamentos humanísticos e obscurecidos, baseados na mentalidade do sistema deste mundo e não nas verdades ungidas do ungido, ou seja, de Jesus, pois ele é a plenitude completa da divindade vivendo em forma humana. E nossa própria plenitude agora se encontra nele. Estamos completamente cheios de Deus, pois a plenitude de Cristo transborda dentro de nós. Ele é a cabeça de todo reino e autoridade no universo. Que diferença essa tradução, né? Muito diferente. Então, a Denise postou lá pra gente, ainda que meditar e um pouco até voltar nessa tradução comum. Eu estou fazendo isso porque às vezes agora, né? Será que é isso aqui mesmo? Porque é bem diferente, mas assim, uma revelação maravilhosa. Então, dentro dessa passagem aqui agora, ele vai trazendo várias interpretações dentro de cada passo aqui para a gente, tá? Então, o primeiro passo. Devemos ter cuidado para que ninguém nos afaste da plenitude de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Então, ele está falando não afastar da salvação. Então, ele está colocando não nesse contexto de salvação, mas da plenitude, ou seja, de acessar todo o benefício que Jesus já conquistou para nós. E aí volta mais o contexto religioso. Como eu coloquei para vocês, até mais na frente aqui, eu vou estar mostrando, eu vou até adiantar aqui, vai caber aqui também. Eu pesquisei há mais, eu foquei em torno de 30 a 50 mil denominações cristãs. Eu não falo das outras, não. Então, qualquer situações, a pessoa, eu vou discordo disso aqui, eu vou montar outra e só vai acrescentando. E aí, então, isso vai trazendo essa confusão para a gente. Então, ele não está colocando sobre isso. E eu lembro que, quando eu saí do sistema religioso, eu descobri um grupo que era muito profundo, os estudos muito profundos. E a gente ficou um tempo ali, mas a gente tem algo mais, a gente sempre tinha essa essência, até encontrar a nova aliança. E se falava muito do reino de Deus. Reino, 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 reino. Mas quando a gente foi entender sobre cura, sobre profecia, isso que a gente está vendo agora, era chamado de, até anotei aqui, que é meio complexo, poder latente da alma. Então, quando se falava de cura, tudo achava que ele, eu estou buscando o meu poder latente da alma e eu que faço que aconteça, então levava para esse lado e cortava embaixo. Então, houve muito conflito ali para a gente. Nós ficamos por um tempo nesse grupo, porque não tinha denominação, então parecia ser, né, o estudo muito profundo. Mas depois a gente foi ver que ainda tinha religião, ainda tinha esse conceito bem arraigado, né, sobre não viver o reino de fato. E aí a gente afastou. Então, todos eles, a gente tem que ter esse cuidado, mas não afastar a gente da salvação. Eu creio que é diferente esse entendimento. E uma coisa que às vezes confunde a gente, não sei se você já viu esse termo, de apostatar da fé. E aí eu vou trazer esse parênteses aqui para a gente entender, que muitas vezes fala assim, a pessoa vai perder a salvação. Quando se fala de perder a salvação, tem um sentido de que Deus me deu e porque eu desobedeci, ele foi tomou de mim. Mas Deus deu, ele não tira. Agora, o que é apostatar da fé? Eu vou dar esse exemplo aqui, desse lápis aqui.
Então, Jesus veio e me convidou, me deu esse presente, a salvação e toda a plenitude dele. Eu aceitei. Estou vivendo aqui e vamos dizer que eu conheço alguma coisa que me desvia desse caminho. E eu fico tão tentada por esse outro caminho que eu faço uma decisão. Jesus, eu não quero mais esse presente. Então, eu estou apostatando na fé, eu estou deixando. Eu não estou perdendo, eu estou deixando a salvação de lado. Esse presente que Jesus me deu, eu não quero mais, estou deixando. Então, isso é apostatar da fé. E lógico que muitas das pessoas fazem isso não conscientemente, como eu dou exemplo aqui. Às vezes ela é enrolada ali por coisas do mundo e que ela vê, olha, eu abandonei aquilo que eu tinha, não quero mais. E aí eu entro até a questão, eu acho que é negar o Espírito Santo, né? Porque já ouvi uma pessoa falar assim, se para eu voltar a seguir Jesus, eu tenho que abandonar essa vida que eu estou agora, eu escolho deixar Jesus. Porque essa vida que eu estou agora, eu gosto dela e quero continuar. Então, isso é apostatar da fé. E aí, então, ele vai estar colocando aqui um questionamento, assim, né? Ele coloca assim, imagina se um dia a pessoa morrer e ir para o céu, ou seja, ela teve a salvação, ir para o céu e chegar lá e começar a reclamar com Jesus. E perguntando, Jesus, eu orei, eu pedi cura, mas você não me respondeu. Eu pedi proteção, você não me protegeu. Eu pedi força quando eu estava passando dificuldade e você não me deu força. E aí Jesus virá para ela, igualzinho aquele pai lá do filho pródigo. E aí ele fala assim, então Jesus olhasse nos seus olhos e dissesse o que o pai disse ao filho pródigo. Filho, filha, tudo que é meu é seu. Lembra da passagem do filho pródigo? O filho que ficou e indagou o pai ali, e o pai falou, tudo é seu, é só usufruir. Então ele trouxe esse exemplo pra gente, que se a gente morresse hoje, e a gente questionar essas coisas para Jesus, por que que Jesus não me acolheu, não me curou, não trouxe provisão? Porque eu não acessei, que já é meu. Então, é uma parte que traz confronto para nós, né? E lá em João ele fala assim, ó, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. João 1,16. Então, nós que nascemos de novo, já temos a plenitude de Cristo, graça sobre graça. E é muito cajadada, vamos colocar assim, né? Eu volto para falar aqui para vocês, é um livro que não é ler uma vez só, porque é muito confronto. É muito confronto que a gente tem. E eu tô trazendo a parte boa, tá? E que eu falei para vocês que ia trazer a... Mas, assim, bastante confronto. Eu tenho recebido aqui bastante. O Espírito Santo me ensina. Me ensina porque eu estou muito aquém daquilo, dessa plenitude que o Senhor já nos deu. Aquilo que eu coloquei para vocês do egípcio que eu conheci, ele falou, que evangelho nojento esse de vocês no Brasil. E um pouquinho que a gente viu lá o Jaime, né? Havia uma. Acho que a Roseli não tá lá, não, né, Roseli? Mas ele postou o livro na Maravilhosa Graça. Não deixa de ler o livro, não. É bastante isso, porque o que que o Jaime colocou pra gente que ele colocou, não com essas palavras aqui, mas ele colocou assim: vocês se preocupam com com coisas pequenas demais. Porque para eles lá vive o sobrenatural, mas ao mesmo tempo assim, é passar fome.
dias sem comer, e às vezes tá preocupado com a manchinha na pele, que ora por causa dessa manchinha aqui. Lógico que a gente orar, ter fé, Jesus vai curar tudo. Mas assim, a dimensão do sofrimento deles lá, isso aqui pra gente, pra eles lá, essa manchinha aqui, é uma maravilha. Então, como que nós ficamos fragilizados ou mimizento aqui no Brasil, né? Eu acho que já ouvi falar sobre isso tudo, que o Brasil é um país muito emocional. Então, vive muito na emoção ali, não tem essa firmeza. Então, a gente tem que buscar mais isso, né? Essa essência de Cristo. E se as coisas ruins virem, a gente enfrentar e levar para a cruz, porque Jesus já nos ensinou lá em Filipenses 4. Devolve para a cruz. Jesus já levou lá todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que hoje nós recebemos aqui, Jesus já levou, só levar para a cruz de volta. Nós temos que aprender isso. Mais um tópico aqui, o segundo ponto, e coloca aqui. Somos afastados da plenitude de Cristo quando confiamos na lógica humana. Então, como nós trazemos essa lógica, eu coloco para mim, né, numa questão do meu temperamento, de querer entender como. E esse como, querer entender, a gente não consegue acessar, que é só crer pela fé. Então, quando a gente começa a racionalizar, a gente não acessa essa plenitude de Cristo. Aí ele coloca aqui alguns exemplos, assim, ó. A lógica humana diz: você deve buscar conexão com pessoas importantes se quiser ter sucesso. A gente vê isso de monte, né? E aí a sabedoria de Jesus diz: você já está conectado com a pessoa mais importante. Eu vivo dentro de você. A lógica humana diz: trabalhe muito para ganhar bastante dinheiro e garantir seu futuro. A sabedoria de Cristo diz: a sua provisão e segurança estão em mim. A lógica humana diz: faça tudo o que puder para aproveitar a vida. A sabedoria de Cristo diz: eu sou a fonte de toda a verdadeira alegria. E aqui é mais um confronto para nós, né? Que a gente busca. Só um parênteses aqui, eu fiz o curso de terapia há uns anos atrás, e eu fiquei assim, chegou um ponto, eu acho que em todas as áreas é isso, eu fiquei um ponto assim que eu não aguento mais, porque era tanto curso que você tem que acrescentar mais isso, mais aquilo outro. Para você melhorar, você tem que ter mais um curso. E aquilo foi assim, aquela bola de neve. Quando eu me dei conta, eu não aguentava nem olhar para o celular, porque eu estudava pelo celular. Eu quase que tive que fazer terapia para me desintoxicar de tanto conhecimento. Porque vem essa lógica de racionalizar a coisa. Boa noite, Lenice, seja bem-vinda. Então, a gente tem que buscar dessa verdadeira alegria, simplicidade, força diretamente de Cristo. Terceiro ponto, a lógica humana e as discussões intermináveis são contrárias à plenitude de Cristo. Então, voltando um pouquinho atrás aqui, que eu já até adiantei, onde ele está falando da religião. As discussões que falar a minha é melhor, não, mas que lá que está certo, e há essa confusão, que aí que vem as divisões, e mais uma religião, e mais um, e só vai. A gente não sabe onde vai parar. E a verdadeira igreja, nós já sabemos que ela tem duas pernas, e não quatro paredes. Nós somos edificados em Cristo. E aí ele coloca aqui: se você e eu amamos Jesus, podemos caminhar em unidade, mesmo que discordamos em muitas questões.
E uma das coisas, eu vou colocar aqui para vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Uma das coisas que caiu por terra para mim foi essa divisão e esse colocar um preconceito ou acepção de pessoas. Eu lembro que quando eu me converti, eu achava, inconscientemente a gente faz isso. Ah, eu tô salvo. Os demais não estão salvos. Infelizmente, os cristãos agem assim. Vai pregar, distribuir folhetinho, tem essa informação, as pessoas recebem isso e se afastam. E uma das coisas que me confrontou foi isso aqui, amar todas as pessoas, independente do credo delas. Independente. Até hoje, eu mais um Antônio estava refletindo de manhã e veio pra gente os 10 leprosos. Os 10 leprosos foram até Jesus. Os 10 foram curados. Mas um só foi salvo. Um só voltou e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus falou: primeiro, vai que a tua fé te curou. E depois ele falou para esse vai que a tua fé te salvou. Então, o Senhor, a gente pode permitir o Senhor curar quem que for, seja macumbeiro, seja lá que for, a cura para todos. Agora, a salvação é se ele reconhecer o senhorio de Cristo. É outra coisa. Então, quando a gente entende isso, a gente não faz acepção de pessoas. E eu me lembro, eu vou até contar esse testemunho aqui. Eu me lembro que quando eu tive esse entendimento, o Senhor me levou a procurar uma pessoa espírita e pedir perdão para ela. Porque olha só o que aconteceu. Eu morava numa vila militar, todos se conhecem ali, e tinha um grupo de católicos e tinha um grupo dos espíritas que recolhia alimentos para doação. E quando uma vizinha da terceira casa, depois da minha, veio bater na minha porta, eu sabia que ela era espírita. E eu disse não para ela, porque ela era espírita. Eu sabia. E aí tá. Só que depois disso, desse entendimento, de vez em outra vinha isso na minha cabeça, no meu coração apertava, libera, libera, libera essa mulher. Mas eu ia lá pedir perdão, mas meu Deus! E eu ficava esse conflito dentro de mim. E quando eu tive esse entendimento, o Espírito Santo mostrando que ele amava todos. Ele não fazia exceção de pessoas. E aí eu fui entendendo isso. Aí chegou um ponto que esse casal, acho, não sei se aposentaram e saíram da vila. E eu falei, bom, agora saíram de perto, não vou ver mais, eu não vou ter mais esse confronto, pensei eu, né? Só que não, continua a mesma coisa, mesmo não vendo eles. E aquilo apertou mais ainda, porque eu não sabia para onde tinha ido. E aí, então, eu fiz um propósito com o Senhor. Senhor, então, se for realmente do Senhor, você vai me preparar um momento e tal. Fiz, ainda estava na velha aliança, né? Fiz aqueles votos, mas mesmo assim, na misericórdia do Senhor, funcionou. Por acaso, eu conversando com uma vizinha antiga dessa pessoa, ela me falou dela. E falou que ela não tinha ido embora de Lagoa Santa, ainda morava aqui. E que ela tinha o telefone. E veio na hora que ele aperta no coração e o Espírito falou, pede o telefone. E aí, então, eu pedi o telefone e liguei para ela. E quando eu liguei para essa mulher, ela me deu um banho de Bíblia. Eu fiquei chocada. Tanto conhecimento e prática do que Jesus nos ensinou. E é chocante. E não estou falando de salvação, estou falando de conhecimento e prática ali das coisas que eles praticam, tá? Então, eles praticam muito boas obras. E ela falou, vocês cristãos deveriam seguir mais a Jesus. Amar as pessoas como ele amou, ajudar como ele ajudou. Vocês não fazem isso e ficam criticando quem faz. Então, assim, foi um confronto grande. Eu reconheci realmente, né, nesse lado deles.
e pedi perdão para ela, ela aceitou o perdão, então eu fiz esse conserto. Então, o que que o Senhor veio trazer para mim? Que ame todos, porque ele foi para a cruz por amor a todos. E ele não julga as pessoas no sentido de rejeitá-las hoje aqui. Ele ama e anseia que todos se arrependam, reconheçam o senhorio de Cristo e se volta para ele. Quer fazer alguma pergunta, viu? Eu quero fazer um comentário. Sim. Eu não sei se vocês. Bom, eram dois, né? Que você continuou falando. Lá em Filipenses, né? Quando Paulo fala para a gente entregar tudo ao Senhor e a gente vai ter uma paz que excede o entendimento. Filipenses 4. A gente decora isso, né? E aí a gente fala: o que que é essa paz que excede o entendimento? É uma paz que não tem resposta. Já está falando, não tem entendimento. Não adianta você tentar entender essa paz. Sim. Ela é totalmente sobrenatural. Não, não explica essa paz. Você sente e é como se, tipo, fosse uma anestesia que você nem percebe, né? E você está falando agora aí, né, de salvação e tudo né, do pessoal espírita. Eu não sei se vocês têm essa compreensão ou essa informação, que todas as pessoas do mundo inteiro já estão salvas. Elas já estão salvas. Elas só precisam crer que estão salvas. Aceitar a salvação, crer em Cristo. Porque lá em João, né, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele. Então, assim, todo aquele que nele crê, ele já deu o Filho. Eu sigo um pastor que é de Brasília e ele fala: na verdade, todas as pessoas estão salvas, elas não sabem disso. Elas só precisam alinhar o coração e aceitar a salvação. Aceitar que ela é uma pecadora, que está destituída da graça, e aceitar Cristo. Né? E aceitar essa graça, né? Não aceitar Cristo, aceitar essa graça da salvação. Mas todas as pessoas estão salvas. Todas. Todas. Sem exceção nenhuma. Que elas Lá querem em, acessar e saber da salvação. sim, lá em Efésios fala que todos foram predestinados. Isso. Então, todos têm já, vamos imaginar, um cheque em branco assinado. Todos já têm. Agora, todos vão ser salvos? Não sabemos. Por quê? Tem que dizer sim. Porque no jardim do Éden, Adão e Eva escolheu sair. Agora, através do sacrifício de Jesus, ele nos fez esse convite a entrar. E só vai pertencer, só vai estar reinando com ele ali quem aceitar e entrar. Então, ou seja, o nascer de novo. Então, se não nascer de novo, reconhecendo o senhorio de Cristo, não tem como entrar. Mas já foi dado. Quando Jesus disse está consumado, já foi dada a salvação para todos. Eu estava evangelizando uma pessoa que se dizia ateu. Aí eu falei, então tá, então você não crê que Deus existe? Então você nega a existência dele? Aí quando eu falei, você nega? Ele falou, não, eu não nego. Eu falei, então ele existe. Você não quer crer. Você tem feridas emocionais, alguma coisa te prende a crer em Deus. Mas você sabe que ele existe. Então você não é ateu. Você Sim. pode ser Se ele agnóstico. não acredita que não existe Deus, porque ele acredita que existe. Ele tem... Ele não quer acreditar, porque ele falou assim: alguém, ou irmão, ou alguém morreu com câncer de 3 anos. Eu não consigo aceitar que um Deus possa deixar uma criança de 3 anos morrer de câncer. Ele tem uma revolta. Sim. Mas eu não entrei em discussão com ele, eu só disse para ele: então me nega que Deus existe, que Jesus existe.
Sim, geralmente é porque tem um trauma, assim, a revolta com Deus. Mas, quando ele reconhecer, ele tem a paz, que excede todo entendimento e a salvação. Então, vamos continuar aqui. O quarto ponto. A mentalidade do sistema deste mundo humanista obscurece o nosso julgamento e se opõe a Jesus Cristo. Então, vem esse confronto, né? Como a Vilma acabou de colocar aí. Eu sou eclético, eu sou ateu, não sei o que. Então, começa com essas teorias humanistas e vem o contexto religioso do outro lado, né? Fora do cristianismo, que também é gigantesco. Então, houve essa confusão. Então, ele vai colocar aqui, eu vou estar lendo aqui, porque ele vai colocar dois entendimentos que ele pesquisou, tá? Então, ele fala que quem que criou esse sistema humanista? O próprio Satanás, para criar essa divergência, essa confusão entre os seres humanos, né? Então, ele coloca aqui, de acordo com o dicionário, eu não vou saber ler essa palavra aqui. Eu vou colocar um dicionário aqui só. Define como sistema de pensamento o que é humanismo, tá? Que considera a resolução dos problemas humanos com a ajuda da razão, mais importante do que as crenças religiosas. Ele enfatiza a ideia de que a natureza básica do ser humano é boa e sabemos que isso é o oposto do que a Bíblia nos ensina. Então, esse é um dicionário que ele colocou. Aí, o segundo dicionário é Merriam, que eu acho que se pronuncia assim. O outro não sabia pronunciar. Ele define o humanismo como uma doutrina, atitude ou modo de vida centrado nos interesses ou valores humanos. Uma filosofia que geralmente rejeita o sobrenatural e enfatiza a dignidade, o valor e a capacidade de autorrealização do indivíduo por meio da razão. Então, são duas pesquisas que fez em dois dicionários diferentes. E aí a gente vai ver o porquê que a igreja saiu quase que completamente do sobrenatural, por causa desse humanismo. Sempre quer agregar algo. Lembra a frase que eu coloquei lá? Religião é a maneira do ser humano, através de leis e regras, para tentar acessar a Deus? Então, ou seja, um jeitinho humanista que vem colocando essas regras, esses pensamentos, então a pessoa não consegue acessar o sobrenatural, porque ela sempre vai colocar o eu. Quando ela coloca o eu, o Espírito Santo sai fora. Então, nós temos que confrontar isso dentro de nós estamos buscando isso, esse humanismo, para a gente não cair nesse erro aqui. O quinto ponto ele coloca aqui: a plenitude de Cristo já está dentro de nós. Portanto, a plenitude do próprio Deus também está dentro de nós. E aqui mais um ponto que ele está colocando, enfatizando essa questão para a gente do capítulo 2 de Colossenses. Todos nós já enfrentamos situações difíceis e dolorosas em momentos assim. Em vez de olhar para Deus como se ele estivesse longe, não deveríamos acreditar que a plenitude de Cristo está dentro de nós e simplesmente liberá-la? Então, mais uma pergunta para nos confrontar aqui. Em vez de, infelizmente, nós temos essa questão de, no fundo, ainda achar que Deus está lá longe. Vamos pedir a Deus e olhar para o céu, em vez de olhar para dentro de nós, porque ele já está aqui em nós. Até um versículo, eu não me lembro a referência dele, mas fala, Jesus falando, né? Quando perguntar onde está o reino de Deus, não pergunte se está aqui ou ali ou acolá, mas ele está dentro de vós.
E esse reino que está reinando dentro de nós é o próprio Cristo. E o que nós temos que fazer? É apropriar pela fé dessa plenitude de Cristo que já existe e já está dentro de nós. E pedir o Espírito Santo que nos ensine. A oração de Paulo lá em Efésios, se não me engano, é Efésios 1, de 15 em diante, ou Efésios 2, 15 em diante, que fala, né? Abra meus olhos, meus ouvidos espirituais, os olhos do meu coração, dá espírito de entendimento, sabedoria, revelação, conhecimento. Ou seja, essa oração a gente tem que fazer ela constantemente, para que a gente venha deixar o Espírito Santo nos ensinar, nos guiar em todas as coisas. E aí também vai falar, não dá referência aqui, mas fala que o mesmo Espírito, o mesmo que poder do Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo Espírito que habita em nós. É o mesmo poder que habita em nós. Então, é esse mesmo ponto de conexão que nós tivemos para adquirir a salvação, que foi pela fé, é o mesmo de acessar esse reino dentro de nós, essa plenitude de Cristo. E aí vocês podem estar me perguntando, que eu fiz essa pergunta, como? O Senhor sabe o como. O que nós temos que fazer é só nos render. Né? Como nós vimos semana passada, a Vilma também falou hoje, a plenitude, toda a plenitude, mas como? Que plenitude? Não sabe, a gente só vive, só sente. Então é isso que a gente tem que fazer, Espírito Santo. Me leva pelas águas e deixa eu boiar ali, estar submersa às águas ali, submersa não, sobre as águas ali. Simplesmente deixa ser levado pelo Espírito Santo. E ele vai nos conduzir com sabedoria, revelação, discernimento, paz, todas as coisas que já está nele. Ponto 6. Por meio da suficiência de Cristo, também estamos acima de todo reino e autoridade do universo. E aí ele vai deixar aqui Provérbios 29, 25. O temor aos homens gera ciladas. Então, lembra que eu coloquei para vocês? Não submeter a autoridade, mas se eu estou dentro de um templo, aí sim, mas se eu estou fora ali, não. Por quê? O próprio provérbio está falando aqui que o temor a homens nos gera ciladas, porque a gente não conhece o coração do outro. E aí ele coloca assim, mas como Jesus está acima de toda autoridade no universo, e nós somos um com ele, também podemos andar nesta mesma autoridade. Ou seja, qual autoridade que está sobre mim? O meu pastor? Não, é Cristo. Porque em Cristo, quando nós nascemos de novo, ele diz que não mais existiria sacerdote ou sumo sacerdote lá no templo. Jesus se tornou sumo sacerdote e agora nós somos sacerdotes. E ele nos chama para ser rei e sacerdotes. Ou seja, além desse sacerdote que ele nos concedeu, nós podemos reinar aqui na terra, no reino de Cristo. E lembrando um pouquinho do estudo lá da Renata sobre a oração do Pai Nosso, e exatamente o que Jesus estava colocando ali. Primeiro a gente exalta o Senhor, Deus e Pai, venha o teu reino. Então a gente está utilizando, vamos colocar essa palavra aqui, dos benefícios que o Senhor nos deu, mas ele colocou para a gente reinar também. Não no sentido de vangloriar e nos exaltar, mas é para proclamar o reino de Cristo. Nós temos luz, temos sal, o bom perfume de Cristo. Onde nós passarmos, as pessoas serão tocadas pela a presença de Cristo através de nós.
Ao abrir a boca, vêm sair palavras de sabedoria, de conhecimento, de revelação, de cura, que muitas das vezes a gente pensa, eu tenho que impor a mão para orar, mas muitas das vezes a gente não vai tocar na pessoa, mas a gente está falando, mas o que eu falei que a pessoa sentiu ali, começou a chorar, eu nem. Não é ter assim, eu senti algo e comecei a falar algo poderoso. Não, é coisas naturais. E então a gente vai vendo que não foi eu. Quem que falou? Não foi eu, mas Cristo falou através de mim. Só mais um testemunho aqui, e finalizando. Eu lembro que a minha cunhada é católica, mas pensa naquelas católicas bem pé roxo, né? De ter igreja na fazenda dela e tudo. E a gente teve um pouquinho assim de divergência, porque foi sair da tradição é muito pesado. E, e ela sabia que a gente rejeitou todos os santos, aquele negócio todo, sempre foi contra ali. Mas os anos se passaram e começaram a pedir oração. Mas um dia, ela, não tem muito tempo, não, já conhecia a Nova Aliança. Ela sentada, a gente tomando café, e ela fez uma pergunta. Aí quando faz uma pergunta, é totalmente diferente. E ela perguntou assim: por que vocês, evangélicos, rejeitam Maria? Qual o pensamento de vocês em relação a Maria? E aí eu falei: Espírito Santo, é você que vai responder. E aí foi assim, eu respondi ali e ao mesmo tempo eu mesmo falando, uau, uau, comigo mesmo, porque eu falei, o Espírito Santo está respondendo para mim também, porque foi surreal, porque ele foi trazendo a Maria ali, exaltando ela, porque ela foi uma mulher que se rendeu à voz do Senhor, se entregou ali numa condição que ela estava arriscada a ser apedrejada. Foi muito difícil, ela era uma jovem, mas ela era tão íntima do Senhor que ela disse sim. E fui falando ali de várias questões ali de Maria, mas um ponto que o Espírito Santo me tocou muito também, que veio na minha mente na hora foi assim, ó. Assim como Jesus, o Espírito Santo tocou o ventre de Maria para gerar Jesus, hoje ele continua chamando as Marias para continuar gerando Jesus dentro delas. E aí eu fiquei assim, que foi o ministério do Espírito Santo, nunca tinha passado na minha cabeça, eu falei, uau! E ela também ficou ali emocionada, e foi um direcionar que realmente Jesus nos convida para levar Jesus e gerar esse Jesus dentro da vida das pessoas, né? E como estava falando referência de Maria, eu falei, e outras Marias. Inclusive, ela chama Maria dos Anjos. Então, ela também seria uma Maria, né? Que Jesus está convidando ser gerada ali nos corações. Então, foi, assim, uma experiência incrível, uma resposta incrível de questionar por que nós... Não é que a gente rejeita Maria, né? Que a gente não coloca ela como esposa de Deus, né? Como eles colocam. Então, é nesse sentido. E foi assim maravilhoso. Então, finalizamos aqui hoje e